Fala, filhão! Estou de volta aqui neste canal maravilhoso com um tema que todo mundo gosta de falar, todo mundo gosta de coletar opiniões, visões de várias pessoas para formar, no fim das contas, uma opinião sua a respeito de algo tão importante que é a redação do Enem, no caso do Enem 2019. E eu demorei um pouquinho para lançar esse vídeo porque, bom, hoje é quarta-feira, a prova foi domingo, mas eu tava ali coletando algumas informações, algumas opiniões para eu juntar o máximo de coisa legal aqui e falar para vocês o que eu penso, o que eu vejo as outras pessoas comentando. Mas bom, vamos lá então. Democratização do cinema. Que tema que foi esse que ninguém tava esperando? Olha, pelo que eu tenho conversado com a galera, muita gente, acredito que você também se surpreendeu com o tema, afinal de contas, ninguém previu exatamente qual seria o tema. Muitos chegaram a falar sobre democratização da cultura, e esse assunto inclusive já vem de alguns anos, mas é claro que quando a gente está falando de cultura, a gente está falando também de teatro, de música, de dança, de pintura, enfim, de arte de uma forma mais ampla e não só de cinema. Então uma coisa que eu tenho percebido também é que o Enem ele tem pegado um tema mais amplo e focado em algo bastante específico. Então, se nesse ano a gente teve democratização do cinema, bom, isso está dentro de democratização da cultura, que é um tema que já foi pensado anteriormente. Da mesma forma que ano passado esperava-se muito a respeito de fake news e, na verdade, foi um tema bem mais específico no mundo das fake news, no mundo da internet, que era o controle, a manipulação do usuário por meio do controle de dados. Mas enfim, a questão é que o tema foi esse, acredito que todo mundo tomou um espanto, eu ouvi dizer que várias pessoas choraram, várias pessoas riram e se assustaram, mas no fim das contas o que eu ouvi do pessoal falar é que, apesar de inesperado, o tema foi, de certa forma, bastante fácil. Mas eu vou fazer uma crítica logo em breve que vocês vão entender que, bem, fácil não dá pra generalizar falando que é fácil sim pra todo mundo, ok? Mas outra coisa que eu queria dizer também é que eu vi muitas pessoas criticando o tema, falando que, pô, mas que tema mais aleatório, várias coisas acontecendo no país e a galera falando de cinema, como assim? Tem a Amazônia pegando fogo, tem óleo no mar. Lembrando que todos esses temas são muito recentes e a prova é elaborada lá no início do ano, mas mesmo assim existem vários outros temas que são bastante relevantes e estão sendo discutidos no nosso país hoje. A questão é que eu acho o cinema e a cultura do cinema muito importantes, sim, de fato são importantes, mas em relação a todos os outros problemas que nós vemos aqui nesse país, hoje existem sim temas que merecem mais atenção. Mas, como o Enem não está procurando aqui dos estudantes encontrar uma solução, uma proposta de intervenção que de fato vá ser colocada em prática, acho que a ideia mesmo é pegar as pessoas de forma mais desprevenida possível para conseguir analisar a capacidade de argumentação de cada uma delas. Então, enfim, democratização do cinema foi o tema, quem chorou, chorou, quem deu conta, e é aí que separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas. E vamos lá então. Seguinte, eu não fiz o Enem, eu só li o texto de apoio, eu li algumas redações de algumas pessoas que eu conheço também, então eu queria comentar de uma forma ampla esses textos de apoio e como é que estava sendo a orientação de cada um deles, e como eu acho que deveria ser feito, e quais as opções de se inscrever, quais direções você poderia seguir, e enfim, vamos lá. Texto 1 é um texto basicamente que falava sobre o crescimento do cinema e a importância do cinema como um disseminador da história do mundo. Então, assim, é um tema mais literário, assim, vamos dizer, até mesmo mais um relato, assim, um negócio mais tranquilo, sem muita concretude. Você podia entender, com o texto 1, você poderia entender que o que ele estava querendo dizer era para você falar sobre a importância do cinema, mas mesmo assim é um texto que, por exemplo, eu ao ler não fiquei tão surpreendido, porque eu pelo menos entendo a importância do cinema. Então, assim, o texto 1 foi um texto que não me agradou muito, eu não utilizaria ele tanto assim para fazer minha redação. O texto 2 era uma visão mais poética do cinema, com um relato, como um relato da história pela ótica do indivíduo, ou seja, um relato da história que você joga na tela e mostra ali a subjetividade de quem vive e convidando a ter uma participação do espectador. Então, assim,
O texto 2, ainda mais poético que o texto 1, falando mais sobre como é a arte do cinema, o que ela pode representar, e eu acho que para a redação ela não contribuía menos ainda, porque você não conseguia nem tomar uma direção exatamente do que falar na sua redação, em como argumentar, em que direção dar ao seu texto. Então assim, o texto 1 e o texto 2 acabam que se complementam, na minha opinião, em relação a falar sobre a importância do cinema, que eles querem que na verdade você entenda, o cinema é importante, então a democratização é importante. Então assim, eles deram uma orientação, mas nada assim grandiosamente relevante. O texto 3 já começa a trabalhar com coisas que eu gosto mais, que é dado estatístico. Eu, pelo menos, adoro mencionar um dado ou outro estatístico na minha redação, principalmente para apresentar uma realidade que foi apresentada ali na proposta. Então, se a ideia é falar que o cinema não é tão democratizado assim, esses dados vão me ajudar a tomar um embasamento inicial ali para minha redação, para eu falar que o tema proposto ele é sim um problema. E, basicamente, no texto 3 a gente teve dados sobre a diferença entre ver filmes e frequentar o cinema. E basicamente tinha um dado lá bastante importante que é o seguinte: todos os dados eram bastante importantes na verdade, mas um falava que 88% dos espectadores assistem filmes. Ok, quer dizer que todo mundo está ali em frente à televisão, hora ou outra tá passando um filme e vai assistir filme. E de fato, são poucas as pessoas que não veem filme se estiver passando na televisão. Agora, dentre essas pessoas que veem filme na TV, só 19% frequentam o cinema. Então a gente já consegue perceber ali a discrepância entre pessoas que acessam as salas de cinema e as pessoas que não acessam. Mas aí basta entender o porquê que isso acontece. O texto 4 vai ajudar muito a entender isso. Mas basicamente tinha um outro dado muito, muito importante também, que falava que só 17% da população acessa o cinema. Pô, isso é menos que um quinto da população, menos que 20% da população acessa o cinema. Por quê? Será que é porque os ingressos são caros, os bilhetes são caros, pipoca é caro, alguma coisa do tipo? Ou porque a cidade da pessoa nem tem cinema? E aí que a gente começa a problematizar mais a respeito do tema. E, enfim, eu até vi muitas críticas a respeito desse tema de redação, de pessoas falando assim: pô, você quer falar sobre democratização de cinema, sendo que boa parte das pessoas não tem nem cinema na cidade? Como é que uma pessoa que mora na roça, como é que uma pessoa que mora lá no interior vai falar sobre cinema se ela nunca foi no cinema? E pode parecer bobo para você, pessoas que nunca foram no cinema, mas de fato existem pessoas que não foram ao cinema nunca na vida. E eu vi comentários de pessoas dizendo exatamente isso. Então, a partir do momento que você está falando de um tema que algumas pessoas mal vão saber dissertar a respeito, por não conhecerem, não ter contato, isso torna a proposta de redação um pouco elitizada. Esses foram alguns comentários que eu vi, não sei o que estou falando, apesar de concordar um pouco. Mas se eu parar para pensar, o ano passado, o tema sobre controle, manipulação do usuário, a manipulação do usuário por meio do controle de dados é um tema altamente específico ligado à tecnologia que muitas pessoas também não devem ter conseguido falar a respeito, sobretudo essas pessoas que vêm de cidade menos conectada e menos ligada à tecnologia, cidades mais de interior, enfim, cidades menores. Muitas pessoas provavelmente não sabiam nem dizer a respeito de, pô, então existe isso de controlar, manipular o usuário por meio do controle de dados? Enfim, então da mesma forma que esse ano, de fato, muitas pessoas não saberiam nem falar por não vivenciarem aquilo, acho que ano passado esse também foi um problema. Então, assim, de fato, o tema foi um pouco elitizado, mas, enfim, parece que não é uma coisa nova, isso já vem acontecendo já desde o ano passado, pelo menos, eu não cheguei a analisar os anos anteriores. Bom, mas enfim, o texto 4 fazia uma análise mais histórico-estatística sobre a evolução do cinema, mais voltado para a evolução das salas de cinema em relação ao número de habitantes do país. E enfim, esse texto 4 para mim era o mais importante, por apresentar não só dados estatísticos, mas fazer também uma análise histórica de como é que era antes, como é que chegou a ser em determinado ponto e como é que é hoje. E como é que é a relação, como é que é o número de salas de cinema em relação ao número de pessoas. Então, com esses dados, a gente conseguia ter uma noção muito maior a respeito da proposta, que era a democratização do cinema. Então, se 17% das pessoas no país assistem
vão às salas de cinema, e a gente percebeu que existem muitas poucas salas de cinema para a quantidade de habitantes que existem no país. A gente consegue entender, formar uma opinião que de fato a democratização do cinema é um problema no país hoje em dia. E, enfim, daí gerou uma confusão muito grande, porque as pessoas não sabiam direito se elas deviam falar sobre a democratização do cinema no quesito salas de cinema, ou então se elas deveriam falar sobre a democratização da indústria do cinema, a democratização mais na pegada, democratização da cultura do cinema, enfim, do filme em si. Porque se por um lado as pessoas não têm acesso às salas, mas elas têm acesso a ver filmes por outro meio, como por exemplo os streamings ou então pela televisão, é uma vertente diferente para se analisar aí. E aí, bom, eu acho que não tem uma resposta correta a respeito disso. Eu acho que dá para fazer uma mescla das formas de se analisar, mas se você falou só sobre acesso à sala de cinema em termos financeiros, essas coisas, ok. Agora, se você falou sobre a indústria do cinema e que muitas pessoas não assistem filmes, ok, aí é uma outra análise que está fazendo. O que importa é falar sobre a democratização do cinema. E de fato ele não especifica lá na proposta que tem que ser democratização às salas de cinema. Mas acredito que a maioria das pessoas tendeu a falar sobre as salas de cinema em si, até porque não tem tantos lugares assim, e não é tão barato assim também, por mais que sua cidade tenha um cinema. Muita gente que tem cinema na cidade acaba não frequentando por causa do preço. Mas enfim, então basicamente eu analisei que tinham duas formas de se falar sobre o tema. A primeira é em relação à democratização da sala de cinema, relacionando a essa acessibilidade de deficientes, e a outra coisa era falando sobre a democratização das salas de cinema, mais no âmbito financeiro, em termos de preço de ingresso, preço de pipoca, todas essas coisas que influenciam a experiência ali do cinema, ou então em relação ao espacial, ou seja, se a cidade da pessoa tem cinema, se o cinema mesmo, o físico, chega a todas as cidades, ou a maior parte das cidades. E mais uma visão elitista do negócio, até mesmo entender o cinema como uma coisa do capitalismo, enfim. Que até porque, antigamente, a cultura mesmo, ela já era bastante restrita à elite, assim, e depois disso ela ainda virou mais ainda um meio de ganhar dinheiro, entrou pesado nessa vida de capitalismo aí, e basicamente dá pra falar que tem sim esse lado do cinema visto como uma indústria que gera lucro. Eu postei no meu Instagram essa semana, eu repostei aliás uma foto que o @além-da-facu colocou, que era basicamente um gráfico que mostrava dentro de cada estado o percentual de pessoas que tinha cinema na sua cidade. A gente vê que praticamente metade dos estados, praticamente metade dos estados, menos da metade das pessoas tem acesso ao cinema. E pesquisando um pouco mais a fundo também, basicamente São Paulo e Rio de Janeiro são os estados, as cidades até que concentram as maiores salas, que concentram mesmo os cinemas, e aí dá para embasar bastante em relação a essa questão espacial e elitista do negócio. Mas enfim, outras coisas que podem ser mencionadas na redação, que puderam ser mencionadas na redação, são os festivais de cinema, esses festivais gratuitos que acontecem, aqueles cinemas que existem públicos também, que qualquer pessoa pode ir gratuitamente assistir alguns filmes que estejam em cartaz, e outra coisa também que poderia ser mencionada, mais trazendo para uma pegada mais inovadora, é a questão dos serviços de streaming e como eles podem tornar mais barato o acesso a filmes pelas pessoas que gostam ali daquele tipo de arte. E, bom, uma coisa que poderia ter falado também, como os próprios textos de apoio estavam dizendo, era a respeito da importância do cinema e a importância de se democratizar. É claro, isso é inerente ali à proposta de redação. Apesar de as pessoas terem ficado bastante surpresas com o tema e acharem fácil, eu vi que muitas pessoas tiveram dificuldade em fazer referências externas. E aí eu queria aproveitar esse vídeo aqui para perguntar qual foi a referência externa que você utilizou na sua redação. Qual a intertextualidade, se você se referiu a algum filme, alguma série, algum fato histórico,
alguma situação que aconteceu no mundo em algum momento, enfim, sobre o que você falou na sua redação. Qual foi a referência externa? Comenta aí nos comentários que eu quero ver e aí eu vou analisar depois com muito carinho. E, bom, no mais, eu queria saber também o que você achou do tema dessa redação, se você acha que foi bem, se você acha que foi mal, e se... é basicamente isso, eu não tenho mais o que falar, enfim, eu acho que foi um tema bem interessante, é até sem graça quando é um tema muito fácil, porque acaba que todo mundo sabe falar tanto que aí a competitividade fica mais acirrada. Então assim, eu gosto quando o tema ele pega algumas pessoas de surpresa para separar ali de fato, igual eu falei, os homens das meninas, as mulheres das meninas e por aí vai, beleza? No mais é isso, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Essa foi a minha visão sobre a redação do Enem de 2019 e ano que vem estaremos juntos mais uma vez comentando a respeito dos temas. Falou!